Fala pessoal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos juntos nesse tempo tão precioso, nessa terceira semana da série Batalha Espiritual contra a Família. Eu vou mostrar aqui o meu mais novo livro, pega aí por favor, um livro que vai abençoar muito a sua vida. E se você desejar, você vai ter aqui no final, no link do YouTube, a minha mais nova obra, Batalha Espiritual contra a Família. Batalha Espiritual contra a Família. Deixa eu lhe dizer, esse livro vai abençoar a sua vida em todos os aspectos que a gente conhece sobre o tema família. Esse livro foi um apanhado de pesquisa, de conhecimento, de experiências. E aqui eu falo sobre a guerra espiritual dos nossos dias, o marxismo cultural, estrutural, as questões das minorias que gritam, aonde as pessoas querem ditar as regras ferindo o princípio judaico-cristão. Exemplo, uma mulher que é disseminada a visão do feminismo, logo cria-se um jargão e é reproduzido do tipo meu corpo, minhas regras. Como assim, meu corpo, minhas regras? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6 que o nosso corpo é templo da habitação do Espírito Santo de Deus. E tantos outros assuntos, como tem um movimento nos Estados Unidos que se chama Black Lives Matter. Todas as vidas pretas importam. Claro que todas as vidas pretas importam. Eu sou um negro. Graças a Deus por isso. Pela raça, pela origem que tenho. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E nesse livro eu falo sobre as pautas das minorias, das visões progressistas, os grandes movimentos, desde tomada de terra à segregação racial, as questões de inclusão heteronormativa com a homoafetividade. Que visão é essa que nós estamos enfrentando? Quais questões do mundo moderno que tem a ver com a batalha espiritual? E eu mostro aqui o que está em curso, as chamadas de movimentos é apenas uma cortina de fumaça. O que está em curso é uma agenda, a agenda que opera no mundo, a agenda do anticristo, de uma forma globalista, de uma forma em que se utiliza das organizações governamentais, das visões ideológicas partidárias e das filosofias, como as filosofias leninistas, as filosofias de Karl Marx e tantos outros. E aqui eu mostro nesse livro como você vai estudar para travar essa batalha. A batalha é conhecimento. A batalha é campo do entendimento. E se você não se preparar, como você vai equipar a sua casa? Como você vai equipar a vida dos seus filhos? Como você vai equipar a vida daqueles que estão à sua volta e de quem você tem a oportunidade de influenciar a sua família? Então, esse é o meu mais novo livro, é como um filho que nasce, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Por favor, compre esse livro para o teu bem. Amém? Batalha espiritual contra a família. Eu quero falar hoje sobre blindando a família. Como um pai e uma mãe pode blindar uma família? O que é o serviço que protege das perfurações? A gente vive aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente sempre ouve nos movimentos de automóveis que carro blindado no Rio de Janeiro não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. E hoje eu quero falar sobre blindagem. A blindagem que um pai, uma mãe, um filho precisa ter com relação à sua família. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O texto é claro quando diz que ele ruge como se fosse, ou
tentando se parecer. É a prática do inimigo, quer ganhar no grito ou quer ganhar no forjar, no que é fake. Por isso Jesus o chama como o que ele é dado a ele, que é a mentira. Ele é pai da mentira. E ele que anda ao derredor das famílias, ele procura de todos os jeitos trabalhar para ofuscar e atrapalhar o bom andamento da família. Nos mais diversos momentos, nas mais diversas situações, nas mais diversas ou diferentes áreas que norteiam a vida de uma família. Pergunta que não quer calar: como blindar a família nos dias de hoje? Porque parece que a gente pega a questão da palavra e traz para o literal. Blindar, proteger, botar numa redoma, não. Só há um caminho para você blindar a sua família. Olha aqui dentro dos meus olhos. E esse caminho é a presença que inunda, que move, que é uma fonte chamada Deus Espírito Santo. O amigo de Jesus, o amigo do noivo. Aquele que foi enviado. Aquele que foi enviado para restaurar o homem. Deixa eu te dar uma lição, ou te passar uma chave para você nunca esquecer. Todos os dias que você, ao acordar, chame por este amigo inseparável e peça para ele, usando essas seguintes palavras: Amigo Deus Espírito Santo, a minha oração é pedir ao Senhor que blinde, proteja a minha família. A primeira chave é o Espírito Santo. Ele tem o poder. Por que ele tem o poder? Porque ele tem toda a representatividade na terra de quem é Jesus. O Espírito Santo, ele não fala do que ele propriamente dito é. Ele fala das obras de Jesus. E quando a nossa memória, a nossa vida está pronta, está viva, está ávida a pensar, a viver e andar como Jesus, logo o Pai Celeste se agrada, porque o Pai, ele condecora quem ama o Filho, quem recebe o Filho, quem aceita o Filho. Então, na medida que você se submete à autoridade do Filho de Deus, que é Jesus, logo você tem essa proteção pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que quem fecha com Jesus recebe o poder do Espírito Santo. Quem tem aliança com Jesus recebe a guarnição do Espírito Santo. Eu costumo dizer que quem está aliançado é protegido 24 horas pelo Deus Espírito Santo. Então, uma chave que eu quero passar para você é esta: como blindar minha família? Chame, verbalize, ore, diga: amigo Deus Espírito Santo, eu te peço, blinde o meu casamento. Blinde a vida dos meus filhos. Blinde tudo que disser ou tudo que for a respeito da minha existência no planeta Terra. Tu tens a liberdade, sempre declarando pelo poder do nome de Jesus. Segunda chave que eu quero lhe dar sobre uma família blindada é que a sua família precisa sempre ser inundada. Sim, essa é a palavra. É como uma inundação. O que é uma inundação? Inundação tem a ver com volume de água além do normal que vai varrendo, que vai inundando, que vai se avolumando, vai crescendo. Assim deve ser nessa área, segunda chave, que é: inunde a sua casa com a palavra de Deus. Isso tudo tem a ver com a blindagem de uma família. Inunde a sua casa com a blindagem chamada palavra de Deus. Às vezes a gente olha e eu respondo muitas perguntas que me fazem concernente a o que é viver, comer, ler a palavra, meditar. Existem pessoas que vão para cursos teológicos, outras vão fazer cursos aqui, ali, e não é problema, não há
Mas, acima de tudo, não é apenas uma especialização, algo que você se fundamenta. A palavra de Deus, ela é para ser lida e ela é para ser absorvida na vida prática. Há uma frase que eu não sei quem é o autor, mas que diz assim: não queira saber a Bíblia toda, mas queira pôr em prática aquilo que você lê. Porque às vezes a gente fica no frisson de querer ler a Bíblia toda, cria estratégia, glória a Deus. Mas está na hora da gente compreender do que lemos, o que fala conosco, e o que fala conosco nos leva a pôr em prática na vida comum, no dia a dia. Então, não se preocupe em ler a Bíblia. Se preocupe em ler e pôr em prática aquilo que lê. Logo, se isso for uma constância, você vai ler toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é a marca da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo vai te ajudar a ler a Bíblia e aplicar na sua vida pessoal, da sua família, o poder que há na palavra de Deus. A terceira chave: uma família blindada é uma família que alguém dentro desta família tem a necessidade, o dever de orar. Não espere que alguém vá orar. Não espere que todos orem na mesma intensidade que você. Mas se você está vendo esse vídeo, é para você essa palavra. Tenha uma vida de dedicação a mais do que todos na sua casa com relação à oração, porque ela tem a ver com a película chamada blindagem da família. O que Jesus mais fazia no seu ministério era orar. Você sabia disso? Os discípulos foram tão impactados pela vida de oração que o Filho de Deus tinha entre eles, que eles nunca pediram a Jesus: ensina-nos a expulsar demônios, ou ensina-nos a multiplicar pães e peixes, ensina-nos a andar sobre as águas, ensina-nos a curar, ensina-nos a libertar. Eles nunca pediram isso, porque isso eram minutos gastos no dia a dia com as pessoas. Jesus passava horas do seu tempo orando. Há textos nos evangelhos que denotam que Jesus acordava de madrugada, saía do recinto onde se encontrava com os discípulos e ia para um lugar deserto a fim de orar. Há passagens no Novo Testamento ou nos evangelhos que uma certa feita Pedro acorda e sai à procura de Jesus e Jesus havia, aspas, sumido. E o que Jesus fazia? Era um hábito. E o fazia bem cedo para não comprometer a ordem do dia, para não acordar quem estava dormindo. É como se acordasse na ponta dos pés e caminhava pelo desconhecido a fim de orar. Eu lhe faço uma pergunta: Jesus precisava orar? Jesus precisava? Não, pastor, ele era o Filho de Deus. Paulo declara em Colossenses capítulo 1, verso 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então veja como estão entrelaçados. A blindagem da sua vida é pela presença do Espírito Santo, pelo poder que há na palavra e pela invocação, pelo poder da oração. Fazendo isso, você vai viver e experimentar coisas boas a ponto de lembrar desse vídeo, lembrar desse tempo, lembrar desse momento. Nós estamos travando uma batalha do presente século, que ela é uma batalha voraz, ela é uma batalha que não está aliviando nenhuma família que pretende ser família acima da média. Não apenas a definição nuclear, mas a família que Deus espera que sejamos, a família que o represente na Terra. Essa sim, é a minha, é a sua, são as nossas famílias. Eu creio que fazendo isso, nessa conta-gotas, nesse processo como uma dose homeopática, dia a dia, sua família terá a construção de uma blindagem espiritual, cuja película da oração, da palavra, vai fortalecer. E se forem disparados armas, dardos, balas contra o teu casamento, sobre a vida da criação dos teus filhos,
se cumprirá a palavra de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Se por uma porta o teu inimigo vier, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Que Deus te abençoe, viva feliz e tenha uma vida blindada no Senhor.